em silêncio para ouvir o senhor Citron. Com a palavra, senhor Citron. Boa tarde, agradeço o convite e espaço que nós falamos hoje na Câmara, né? Eu acho que é a terceira vez esse ano que o CNDCA se representa nesse plenário para apresentar a situação. Hoje, especificamente, é sobre uma proposta de projeto de lei para alterar a atual lei do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente de Ilhéus. Teria uma apresentação, mas acho que não dá tempo de a gente fazer, né, senhor presidente? Para projetar ali, dá para projetar? Acho que o tempo não é suficiente, né? Eu poderia, em outro momento. Outro momento. Então, o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente de Ilhéus foi criado em 1991 e foi um dos primeiros conselhos municipais da criança e adolescente criados no Brasil. Porque a lei que rege os conselhos em todo o Brasil, existe uma lei maior, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi criado em 1990. E logo em 1991, Ilhéus já tinha a sua lei e o seu conselho criado. E essa lei foi modificada várias vezes durante esse período. A última vez que ela foi modificada, aconteceu que se escreveu uma lei como se o conselho estivesse sendo criado naquele momento, como se fosse a primeira vez que tanto o Conselho Municipal da Criança tivesse sido criado, quanto os conselhos tutelares tivessem sido criados naquele momento. Então esse é um problema que a gente acredita que seja grave nesta lei que foi aprovada na última edição. Então essa proposta de alteração da lei municipal atual da criança e adolescente surge em função, primeiro, desse aspecto e de outros aspectos que nessa lei surgiram. Um dos pontos principais que foi alterado também nessa lei foi a redução do número de representações. Nós tínhamos, na representação anterior, 8 conselheiros da sociedade civil e 8 conselheiros do governo. Na lei atual aprovada, nós temos apenas 5 conselheiros da sociedade civil e 5 do governo. Então, o que acontece? A participação já é pequena no conselho. Então, nós temos um conselho com 16 conselheiros no total. E hoje a gente tem uma representação reduzida para apenas 10. Então, isso a gente acredita que empobrece as discussões, empobrece a representação, diminui a representação tanto de secretarias quanto de entidades. É que aqui não dá para voltar um minuto, porque não tinha ponto de um minuto atrás. É saber que o que foi falado há um minuto atrás a gente não gravou, mas exatamente. Eu vou contribuir. Posso contribuir? No que diz respeito à nova lei que diminui as representações de 8 para 5. Acho que esse é o ponto principal. Porque às vezes Oi? Bom, na lei atual houve uma redução da representação do número de conselheiros do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. A gente tinha anteriormente 8 conselheiros. A lei foi alterada para apenas 5. Por que se mantém hoje 8 conselheiros ainda? Porque aqueles conselheiros que tinham mandato não teve disposições transitórias para discutir o caso. Então, na lei anterior à atual, foram eleitos 8 conselheiros. A lei atual reduziu para 5, mas não colocou disposições transitórias com o mandato em vigor. Então, continuam 8. Mas na próxima eleição que tiver, se mantida a lei atual, vai reduzir para 5 a representação. De 8 vai diminuir para 5. Então a gente acredita que isso empobrece bastante a representação, já que o Conselho também não tem essa participação de 100%. Como a representação e a participação não é de 100%, vai chegar numa reunião que vai ter 2 conselheiros, 3 conselheiros para discutir a política da criança no município. A gente acredita que esse é um ponto importante. Outra questão
de importância também é que eu estou tentando abrir o arquivo aqui que tinha desligado o computador em relação a essas alterações. Só em um segundo, por favor. Outro ponto da lei em relação também à questão do Conselho, a questão da Secretaria de Funcionamento do Conselho. O Conselho para funcionamento precisa também uma secretaria. E a gente determinou nessa alteração que hoje os servidores que vão para o Conselho são servidores contratados, né? O servidor contratado está sujeito toda hora à mudança. Então hoje é um servidor que está lá, passa 2, 3 meses, muda algum interesse dentro da administração, tira aquele servidor que a gente estava preparando, porque ele não chega preparado, ele não conhece as normas, não conhece a legislação, não conhece a situação, não conhece a entidade, então ele tem que começar a ser preparado de novo. Ele vai sendo preparado e depois troca de novo. Então a gente até a semana passada estava sem conselheiro, sem secretaria durante todo o ano. Então o que a gente pediu nessa alteração é que seja um servidor efetivo, já que a política da criança e adolescente é uma política permanente do município, não é uma política transitória. É uma política que foi criada em 1990 a partir do Estatuto da Criança e Adolescente e vai continuar enquanto tiver criança no município de Ilhéus. Outro ponto é o seguinte, que em relação ao mandato dos conselheiros, tanto governamentais como não governamentais, o mandato é de 2 anos e que seja permitida uma nova eleição desses, já que não há uma quantidade tão grande de representações nem do próprio município, porque quando a gente vê são os mesmos conselheiros que acabam indo para lá, os mesmos representantes governamentais, e não há uma possibilidade muitas vezes de você encontrar outros novos conselheiros. Então que seja permitida, por exemplo, como na Câmara é permitida a reeleição de vereadores, para o cargo de conselheiro também seja permitida a reeleição. Vai passar por um processo de eleição e que seja permitida a reeleição. Em relação ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente, o ponto que a gente está fixando lá é que ele será regulamentado, ele já está criado, ele seja regulamentado a partir de uma resolução produzida pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Eu gostaria de chamar a atenção que a solicitação que foi feita a nós era para um esclarecimento sobre os pontos da lei. E a gente não está conseguindo perceber a atenção de todos em relação a esses pontos que nós estamos frisando. Então, acho que é uma área interessante, que é uma população que precisa de bastante atenção e às vezes a gente não consegue acompanhar os pontos principais da mudança. Em relação aos conselhos tutelares, hoje nós temos 2 conselheiros tutelares, porém a lei que foi aprovada por um equívoco, ou não sei, diz que estão sendo criados nesse instante um conselho tutelar, como se não existissem 2 anteriores. E toda a lei foi escrita assim: fica criado o conselho tutelar, fica criado o conselho municipal. Só que o conselho foi criado em 91, o conselho tutelar foi criado em 91, e isso não ficou explícito na lei atual. Então, ao pé da letra, a gente teria hoje só um conselho municipal tutelar, enquanto que nós temos 2 aprovados por lei anterior, com conselheiros eleitos e com mandato em vigência, sendo que a lei atual reduziu para um apenas conselho municipal e criou apenas 5 cargos. Cada conselho municipal tutelar tem 5 cargos e só foram criados 5 cargos em vez de 10 cargos, que são 2 conselhos tutelares. Cada conselho tutelar, um conselho tutelar hoje cobre a zona central e a zona sul, e outro conselho tutelar cobre a zona norte e zona oeste, que é todo o interior do município. Nós temos 2 conselhos.
A ideia é que se crie logo em breve o terceiro conselho municipal, porque eles dois hoje já não dão conta. Outro aspecto em relação à mudança da lei que a gente propõe é que os conselhos tutelares funcionem diariamente em horário comercial, como funcionam hoje, e que nos demais horários, para a população poder acessar esse serviço, essa necessidade, ele funciona em regime de plantão durante todo e ininterruptamente. Todo o tempo o conselho tem que estar pronto para poder atender uma emergência, seja final de semana, seja à noite, seja de madrugada, tem que haver o plantão do conselho tutelar para atender as necessidades que surgem, né? Elas surgem sem horário marcado. O outro ponto é que o Poder Executivo vai proporcionar aos conselhos tutelares as condições para o seu efetivo funcionamento. Nós temos reclamações dos conselheiros tutelares, a gente recebe no Conselho da Criança, emite resoluções, encaminha para o Poder Executivo e para as secretarias, mas hoje eles muitas vezes têm deficiência em conseguir transporte para atender uma criança, transporte para remover uma criança de um lugar para outro lugar, falta equipamento, não tem uma estrutura adequada, um espaço para poder fazer um atendimento com o sigilo que requer o caso, né? A criança tem que ser atendida e a família tem que ser atendida, no caso, num ambiente próprio para isso, não pode ser um ambiente onde todo mundo está passando, ouvindo e percebendo todas aquelas condições. Então, nessa lei tem que ter as condições, recursos humanos, equipamentos, materiais e instalações físicas necessárias para a situação de atendimento especial. E que os mandatos dos conselheiros tutelares, que atualmente eram de 3 anos, na lei anterior, eles vão passar para 4 anos, porque já teve uma alteração da lei nacional, então a gente está adequando o Conselho Municipal para um mandato de 4 anos, isso é uma mudança do ECA que aconteceu, então ele passa a 4 anos, e que os atuais, por questão de medida transitória, vai ter uma eleição unificada para Conselho Tutelar no ano de 2015. Um ano depois da eleição da presidente, também está no Estatuto da Criança e Adolescente, será feita uma eleição com data única em todo o Brasil. Hoje faz na data que é definida em cada município. Na atual lei, o Estatuto da Criança e Adolescente passa a ser uma data única no mês de outubro de 2015 e cada mandato aí a partir de 4 anos. Então a gente tem a eleição municipal de 4 em 4 anos, de 2 anos tem as eleições estaduais, a nacional, e a de conselheiro tutelar vai ser uma eleição nacional também, 1 ano depois da eleição do presidente. Então a gente está adequando também nessa nova lei as disposições transitórias para os mandatos dos atuais conselheiros e essa condição do novo mandato dos novos eleitos de 4 anos. Alguns pontos que a gente gostaria de ressaltar é o seguinte: essa proposta que foi encaminhada à Câmara, ela foi discutida durante bastante tempo no Conselho da Criança, foi aprovado no plenário do Conselho, não deixou de ser discutida, foi aprovada, foi discutida com o Conselho Tutelar, então já teve uma ampla discussão na base e aí foi encaminhada para a Câmara para a sua discussão dentro do plenário. O Conselho hoje da Criança e Adolescente, a gente gostaria de retomar só um ponto que já foi na apresentação anterior, continua sem equipamento, sem as condições de funcionamento com telefone, com internet, essas coisas que a gente necessita no dia a dia, continua desde o começo do ano nessa condição, nós já estamos no mês de setembro. O dinheiro que foi retirado do fundo municipal não foi devolvido ainda, está zerado o saldo. Nós solicitamos via judicial a abertura de uma nova conta com o CNPJ próprio do fundo municipal, para que em outras ocasiões, se for sequestrado recurso da prefeitura, não seja mexido no fundo da criança. Então a documentação já toda com a doutora Sandra para a abertura de uma conta via judicial, uma conta, e que depois a medida judicial que foi pedida que seja sequestrado o mesmo dinheiro que foi retirado do fundo da criança para ser reconduzido para esse fundo que até hoje está com os processos
e os projetos todos parados foram aprovados no começo do ano, em fevereiro, vários projetos da sociedade civil, e que por falta de recursos e por esses recursos não serem disponibilizados ainda pelo Executivo, estão todos sem nenhuma execução. Então o projeto que era para ser executado durante esse ano todo, desde fevereiro, até esse momento nem iniciou. Então estamos nessa condição hoje. Então seria o que a gente poderia falar no momento, estou à disposição para algum esclarecimento que alguém queira fazer, se for solicitado.